de vida, não só da população fixa, mas daqueles que se dirigem para cá, tendo na região metropolitana a sua segunda residência. Então, o aspecto de infraestrutura, para mim, acho que é fundamental. E a partir do momento que você dotar as cidades de uma infraestrutura capaz de suportar essa demanda, você vai conseguir melhorar em muito a saúde, a educação e a própria segurança, né? Agora, até pegando reflexo disso. Pegando o gancho nisso que o Chagas está falando, aí a pergunta eu passo para os dois. O maior problema para crescer de maneira igual, como você está falando, para crescer dessa maneira igual, o maior problema que a região enfrenta é mesmo a infraestrutura ou o problema é vaidade? O que está dando certo na outra cidade, não vou fazer na minha, não vou copiar, vou fazer do meu jeito aqui. É a questão da vaidade política. Eu não vou fazer o que o meu adversário político na outra cidade está fazendo, está dando certo lá, mas não vou fazer para não dar ponto para ele, não dar ponto para o outro. Tem muito isso também, isso não é, de repente, aí, por baixo dos panos o grande problema também? Fazer o diferente. Né? Fazer o diferente? Marco? Eu acredito que pode ser um pouco, mas eu acho que o grande problema, como disse o Carlinhos, é a infraestrutura. A gente em Itanhaém, vou falar em Itanhaém, que a gente está ali no dia a dia, nós temos um problema sério de saneamento. Estamos com uma obra grande da Sabesp lá, já há alguns anos, e que vem trazendo... Aliás, que dor de cabeça essa obra da Sabesp, que dor de cabeça. Olha, constante. Tem gente... Eu vou falar uma coisa aqui, para quem não viu a matéria, enfim, eu vou falar aqui, não é exagero. Tem gente sendo sugada na areia de Itanhaém. Estou mentindo? É areia movediça ali, por causa de obra da Sabesp, né? Um problema, Suarão ali, né? Ali no Suarão. No Suarão. Um problema seríssimo, assim, uma obra que, olha, com todo respeito à Sabesp, mas uma obra, né, de quem brinca com Lego, né? Aliás, infelizmente, é onde a Sabesp vai desenvolver obra, é sempre problema. Sempre problema, né? Mas, respondendo a tua pergunta, na minha opinião, a vaidade política sempre há, né, William? Infelizmente, é um dos pontos que muitas vezes não deixa com que o processo político se aperfeiçoe, tá? Mas eu acho que passado o período eleitoral, seja quem for eleito, né, acho que tem que deixar um pouco a vaidade em casa e trabalhar em prol da região metropolitana, tá certo? Esse é o nosso papel e esse é o entendimento que a gente tem, né? Acho que não cabe mais você se eleger e tratar o seu mandato como um mandato personalista. Isso não cabe mais para o político moderno, para o político gestor, né? Porque hoje a visão de que nós precisamos não é só daquele político, nós não precisamos daquele político que faz política rame-rame, como a gente costuma dizer. Mesmo. Nós precisamos de um político gestor, um homem que conheça de políticas públicas, possa alocar e trabalhar para buscar os recursos necessários que possam trazer quanto mais desenvolvimento, melhor para a região. William, só para não perder o raciocínio depois do intervalo, uma questão que tem a ver com a infraestrutura, o transporte metropolitano aqui na Baixada. A gente vai tratar desse assunto no próximo bloco, mas antes de ir para o intervalo, eu só quero que o vereador complete que estava falando da infraestrutura em Itanhaém, que eu interrompi a questão da areia lá, porque é um negócio que, nossa, salta aos olhos. A Sabesp, ela já vem trazendo transtornos na cidade já há algum tempo. Logo no início do mandato, a gente observou que a prefeitura fazia alguns reparos nas vias públicas, a Sabesp vinha, rasgava o chão, né? Falando aí de uma forma até... Rasgava o chão e ficava lá aquele negócio feio no centro da cidade, nos bairros, aquele transtorno, chovia, lama. Fizemos uma lei para que a prefeitura pudesse obrigar as empreiteiras contratadas pela Sabesp a em 5 dias úteis ir lá e consertar. Bom, fizemos isso. Deu resultado em termos. Hoje você vê o problema que o William comentou aqui, né? Eles vão lá, mexem isso aqui, areia movediça, perto da praia. Então a gente, hoje, montamos uma comissão na Câmara para acompanhar todas as obras da Sabesp. Todas, de uma forma geral. Uma comissão formada de 5 vereadores para acompanhar. Ver, porque da forma que passam para a gente, parece que a Sabesp faz, desfaz, e não há uma cobrança, uma fiscalização em cima. Então acho que a Câmara também tem seu papel de fiscalização. Estamos chamando, a partir da semana que vem, os engenheiros, os responsáveis para começar a acompanhar essa situação. Claro. A gente vai para um rápido intervalo, a situação precisa de solução o quanto urgente, antes. Né? Urgente, né? Eu tô falando sério, areia movediça. É um negócio absurdo. Nunca vai morrer afogado. Eu nunca vi isso eu na vi minha a entrevista vida. também. Eu nunca vi isso na minha vida. É um absurdo mesmo. Não sei o que aconteceu ali. Queria saber uma explicação, assim, pelo menos palpável do que aconteceu ali. Porque assim, é de indignar, né? Uma empresa como a Sabesp fazer uma obra
desse porte aí. Mas, enfim, a gente dá... A dúvida até era essa, será que é falta de fiscalização, falta de multa, né? Alguma coisa nesse sentido. Pois é. Então estamos trabalhando para tentar ajudar o Executivo nessa cobrança. Com certeza, a gente aguarda que a Sabesp tome providências e resolva isso da maneira que a gente espera que a Sabesp resolva, que é com competência, bom senso. Uma empresa conceituada. Uma empresa conceituada, por favor, né? Por favor. O painel regional vai para o rápido intervalo, a gente volta já já. Voltamos para o segundo bloco do painel regional, que hoje recebe o Marco Aurélio Gomes, ele que é vereador em Itanhaém pelo PTB. Estamos também com o Carlinhos Saraiva, o Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá. Carlinhos, a gente já pega em time tanto tempo já, né, Carlinhos? Boa. Carlinhos já, não tem jeito, né? Com certeza. Fernando Chagas, nosso cientista político, está com a gente também. Eu já vou para algumas perguntas aqui dos telespectadores. Como eu disse, tem perguntas de tudo que é cidade. Aqui a gente começa por Mongaguá, hein, Rafael Redó. O que o vereador acha do apontamento de novas lideranças políticas na nossa região? Primeiro, cumprimentar o Rafael, conheço, né? É uma liderança nata em Mongaguá também, um garoto de 20 e poucos anos aí. Eu acho que a nossa região está no caminho certo. A gente vê vereadores novos, deputados novos, pessoas ligadas aí ao governo, na administração, buscando o seu espaço. Acho que isso é importante para a nossa região. Há dias atrás a gente viu uma reportagem na Veja, né, dizendo que a Baixada Santista é a bola da vez. Né? Então eu acho que a nossa participação política é essencial aí para o crescimento da nossa região também. A gente começar a ocupar espaço. São os meninos da Baixada? Os meninos da Baixada. Os meninos da Vila e os meninos da Baixada. Mas olha, o que eu sempre falo, e o Rafael deve concordar comigo aí, e os nossos convidados também, é importante, né, Chagas, como a gente sempre discute aqui no programa, a renovação com qualidade. É né? isso aí. Não é só a carinha nova, né? Não é só mais um rostinho bonito, né? É. É importante ter a qualidade, ter um passado político, um passado de liderança. Mesmo Só que... renovação, William, como você falou e ressaltou? Não adianta. Não adianta. Não. A nossa renovação aqui é muito grande, principalmente na Câmara dos Deputados. Renova-se tranquilamente em cada eleição 50% e não melhora a qualidade. Não precisamos mais chega de sorrisinho, de rosto bonito, precisamos de competência, né, William? E a renovação, pessoas preparadas. Quando a gente fala em renovação, não é só na idade, né? É renovação de pessoas, pessoas, né? Pessoas preparadas, né? Que têm um conhecimento técnico. Sem dúvida. Como disse o Carlinhos aqui no início, né? Gestores, na verdade, né? Tem gente que nunca exerceu um cargo público, nunca foi vereador, deputado, enfim, mas tem uma experiência fantástica e muitas em diversas áreas e ainda não teve oportunidade. É uma renovação. As pessoas têm até medo de sair candidato, de se aventurar num processo desse, porque fica com medo em razão do próprio processo, da maneira com que o processo é conduzido, né? E as pessoas não devem ter esse medo, Agora, tá Carlinhos, certo? tem um instrumento... Até porque, se assim for, né? Se a gente deixar, né, tá certo? O mal vai prevalecer sobre o bem. Não podemos Agora, deixar que isso instrumento, ocorra. Carlinhos, muito interessante hoje que pode ser utilizado contra a política, a internet, vereador. A internet, ela realmente é uma forma de cobrar uma democracia direta, cobrança e exigência do eleitor sobre o eleito. Sem dúvida. Vem aquela máxima, né? Às vezes a gente fala, a política não é para mim, eu prefiro estar ali na parte técnica. Mas se a gente fizer isso, sobra o lugar para aquelas pessoas que a gente repudia, que a gente quer tirar de lá. Então você tem que enfrentar, encarar, né? Sem dúvida. Tá disposto aí a trabalhar, não tem jeito. E o ato de ficar à margem da política já é uma decisão política. Então não adianta, você está envolvido nela. Walter do Santa Rosa, parabenizo o Carlinhos pela entrevista. Obrigado, Walter. Vitorino Conceiçãozinho. O PTB vem coligado com o PSDB. Como será calculado o número de cadeiras na Câmara e Assembleia dentro do partido? Na realidade, isso ainda não está definido, né? A convenção, inclusive a convenção nacional do PTB vai ser em São Paulo, agora dia 19, acho que foi uma grande vitória do presidente Campos Machado, está trazendo a convenção nacional do partido para São Paulo, onde vai referendar o apoio ao nome do ex-governador José Serra, e aí nessa convenção, inclusive, vai ficar definido de que forma vai se dar as coligações. Né? E no caso do Senado? No caso do Senado, a decisão já foi tomada. Infelizmente, o PTB não participa da coligação, mas vai sair com o Romeu Tuma e vai fazer um trabalho paralelo de fortalecimento do nome do nosso senador. Como já tive a oportunidade de falar aqui, o PTB entende, e nós entendemos assim também, que nós temos um senador que tem mandato, então é mais do que direito dele ele concorrer à sua própria reeleição, tá certo? E não abrir mão desse mandato que vamos dizer assim, que legalmente o foi constituído pelos seus eleitores, né? Uriel Campo Grande, obrigado pela participação, Uriel.
Saúde e segurança. Aqui o Saraiva atribui a responsabilidade nessas áreas. É a primeira. O Uriel sempre faz uma pergunta em várias partes. Então essa é a primeira, vamos fazer para o Saraiva, depois tem para o vereador. Atribua a saúde, em parte, em muita